Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho é o mesmo texto do dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. É a confissão, a profissão de fé de São Pedro. Isso é particularmente tão importante, tão significativo para nós que somos cristãos católicos, graças a Deus, pertencemos à Igreja. Católico significa de caráter universal, que merece uma reflexão à altura. Por isso que hoje a primeira leitura já mostra também, se nós olharmos, leitura do livro do profeta Isaías, está no começo de Isaías, possivelmente o autor é de uma fase pré-exílio, ou seja, antes do exílio, possivelmente no século VII antes de Cristo. O autor está mostrando aqui que tem um governante que praticava desonestidade, que não governava com justiça. Então, e o nome desse governante, difícil o nome, né? Sobna. Mas, por outro lado, Deus não vai deixar isso sem resposta. Ele elege Eliacim. E ele tem um carinho particular por Eliacim, que diz o seguinte: eu vou destituir você, Sobnas, você é administrador do meu palácio. Você vai perder o seu cargo. E mais, a faixa que você utiliza será de Eliacim. Tudo o que você tem, toda a autoridade que você representa, será tirada e será dada a Eliacim. Por quê? Porque Sobnas, isso mostrando já uma questão avançada de problemas do reino de Israel, mostrando que ele era extremamente desonesto. Usava do próprio poder, da autoridade que lhe foi confiada, em benefício próprio e não em benefício em favor do povo. Ou seja, nós temos que pensar numa sociedade que, lá no século VII, VI a.C., estava faminta. Muitos não tinham alimento para comer, poucas vestes para usar. E essa sociedade, ao invés de contar com um rei ou com um governador justo, contava com alguém que só explorava, que tirava até o pouco do pobre em benefício próprio, inclusive através de impostos altos. Diante de tudo isso, será que Deus vai olhar sem ter nenhuma reação? Será que Deus não tem piedade do seu povo? Ou melhor, a palavra correta é compaixão, que significa sofrimento. Compaixão com mais fácil, com sofrimento. Será que Deus não sofre com o seu povo? Sofre. E a resposta vem. Ele vai destituir o antigo administrador e agora esse novo administrador recebe uma missão que nós vamos notar no Evangelho, que também utiliza as mesmas palavras. O que Deus está falando para ele assim: o que você fechar, ninguém mais vai conseguir abrir. E aquilo que você abrir, ninguém será capaz de fechar. Opa! Nós estamos vendo então de uma autoridade divina dirigida a um servo de Deus, que governa com justiça. Quem é no Evangelho que recebe essa mesma recomendação de Jesus? Tudo que tu, dirigindo para Pedro, tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Perceberam a chave de leitura entre a primeira leitura e o Evangelho? O Senhor mesmo é quem dá essa autoridade. Jesus, entendamos o contexto, Jesus estava na região de Cesareia, de Filipe, e ali ele estava fazendo sucesso. Jesus era muito polêmico, muitas pessoas se encantavam, se apaixonavam por Jesus. Jesus certamente era carismático, tinha muito carisma. E ao mesmo tempo era odiado, porque Jesus começava a agitar a multidão, começava a falar mal, ou seja, denunciar a hipocrisia dos mestres da lei, dos doutores da lei, dos fariseus. Começava a falar de ressurreição para um grupo chamado Saduceu, que não acreditava em ressurreição, que acreditava que a vida era só essa e ponto final, terminava no túmulo. Jesus começa a incomodar. E então Jesus, vendo a sua popularidade crescente, não é por vaidade, mas Jesus faz essa pergunta com sabedoria: quem os homens dizem que eu sou? E aí vem a resposta dos discípulos. Alguns dizem que o Senhor é Elias, que é Jeremias, que é um grande profeta. Muito bem, isso é o que os homens, a multidão, estão dizendo a meu respeito. Agora, Jesus faz essa pergunta não para a multidão, o que a multidão está achando dele. Agora Jesus se dirige para os 12. Ou seja, essa pergunta é dirigida de maneira particular para as pessoas mais próximas de Jesus. A título de equiparação, seria como se nós perguntássemos entre nossos familiares: o que as pessoas acham de mim? Alguns acham bem, outros acham mal, uns falam bem, outros falam mal. Tudo bem. E o que você, mãe, o que você, filho,
O que você, minha esposa, o que vocês acham de mim? Esse é o grau de intimidade da pergunta, porque tamanha era a intimidade dos discípulos de Jesus, o grupo dos 12, que ele queria saber se eles de fato tinham compreendido quem era Jesus para eles. E quem é que toma a palavra? Sempre, gente, sempre quando aparecem a lista dos 12 apóstolos, sempre quando os outros evangelistas vão falar os nomes dos apóstolos, sempre Pedro vem em primeiro lugar. É o que nós chamamos de primado de Pedro. Ele é o príncipe dos apóstolos, é o primeiro. E Pedro se chamava Simão. Simão Bar Jonas no hebraico. Bar significa filho. Simão, filho de Jonas. E ali não é por vontade da carne, não é simplesmente por conhecimento humano, mas é uma revelação do Espírito Santo. Simão recebe essa revelação e fala em nome dos 12. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E é justamente isso, nada menos do que isso. Definição perfeita. E então Jesus diz para Pedro: feliz, ou seja, bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, Bar Jonas, porque não foi um ser humano que te contou que eu sou o Messias. Nenhum ser humano pode falar isso, mas foi o próprio Espírito Santo. Por isso eu te digo que tu, atenção nesse diálogo, Jesus olha para Simão e fala: tu és Pedro, ou seja, tu és pedra, tu és rocha, tu és firme, e sobre essa rocha a qual eu estou me dirigindo, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Mas tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Imaginem a cara de São Pedro, né? E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Entendem a profundidade da missão petrina? Jesus quis fazer isso. A igreja é sonhada por Jesus. Deus quis constituir a igreja. Deus quis que ela existisse. A igreja é sacramento histórico de salvação. E Ele quis escolher Pedro. Tinham alguns mais inteligentes? Certamente. Tinham mais novos? Tinha, São João, por exemplo. Mas Ele quis Pedro. E só Ele sabe por que Ele quis Pedro. E desde Pedro até hoje, até Francisco, na linha oficial 266 papas, nós temos o sucessor de Pedro. Não é que Francisco é o sucessor de Bento XVI. A título histórico, sim. Mas, teologicamente, Francisco é o sucessor de São Pedro. E hoje, por sinal, sábado, nós celebramos a memória de um grande Papa, São Zeferino, que reinou por 20 anos, enfrentou as heresias. E no decorrer da história, gente, tantas pessoas tentaram acabar com a igreja. É fato que muita gente do exterior, imperadores romanos, tentaram destruir a igreja, lançavam os cristãos às feras, faziam isso por diversão, sentiam prazer em fazer isso, e o povo pagão gostava de assistir. É a política do pão e do circo. Não conseguiram destruir a igreja. No tempo do Papa Zeferino, essa destruição, essa tentativa de destruição, não veio só dos imperadores romanos, veio de dentro da igreja. Como assim, padre? Através das heresias. Existiram várias heresias, ou seja, deturpações da fé, mostrando que a relação de Jesus com o Pai era de uma outra forma, ou que Jesus não era igual ao Pai em essência, ou seja, em divindade, ou que Jesus era submisso. Várias heresias existiram, e por trás de cada heresia existia um pensamento e a vontade de alguém ocupar a missão de São Pedro. Por isso que no decorrer da história existiram chamados antipapas. Preciso desmistificar isso. Antipapas foram pessoas que se autodeclararam papas e que não contam, na verdade, como legítimos sucessores de Pedro. Francisco é legítimo sucessor de Pedro e causa particular preocupação muito grave, gravíssima, quando alguém, diga-se católico, fala mal do Papa. Quando nós estamos falando do Santo Padre, do Vigário de Cristo, do sucessor de Pedro, nós sabemos que é Jorge Mário Bergoglio o eleito, mas ali, ele é o próprio doce Cristo na terra. Ele tem a chave. Por exemplo, o Padre Juarez uma vez numa homilia disse: é muito preocupante quando alguém fala: o Papa não me representa. E o Padre Juarez disse: e não representa mesmo, porque você não é católico de verdade.
O Santo Padre representa, olha o que foi conferido a ele por autoridade de Deus. Ele tem o poder de te ligar no céu e na terra. Os sacramentos é que conferem isso. E o Santo Padre, o que ele diz ex cátedra, ou seja, o que é dogma, é verdade de fé e ponto final, não se discute. É claro que por trás do ministério petrino existe uma pessoa que foi criada num contexto, que tem uma formação, que tem uma visão de determinados assuntos, sociológica, filosófica, econômica, mas tratando-se de fé, tudo que se refere à soteriologia, ou seja, para a nossa salvação, o Papa é quem tem a palavra final, e ainda bem, porque o Papa é vínculo de unidade. Ele preside todas as igrejas na unidade e na caridade, sendo servo dos servos de Deus. Quando Jesus, portanto, institui São Pedro como príncipe dos apóstolos, ele está dizendo para nós, ainda no dia de hoje, vocês têm Pedro que caminha com vocês, sigam ele. E outra coisa, nunca será admitido um cisma na igreja. Infelizmente, em 1054, século XI, existia um grande cisma na igreja. Lembremos a verdade. Deus, o próprio Jesus, fundou uma igreja. Uma. Que se chama, em grego, universal. Ou seja, católica. Todas as outras igrejas, todas, sem exceção, surgiram depois. Mas a igreja católica é sacramento histórico da salvação. É sacramento visível, ela é visível, é sinal para nós. Ela é uma grande bênção. Santo Agostinho ama tanto a igreja que ele chama a igreja de Mater et Magistra, mãe e mestra. Ela é nossa mãe. Quem é que não ama a mãe? Ela é nossa mestra. Hoje, portanto, meus irmãos, ao vermos Jesus conferindo o ministério petrino, devemos sim rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Rezar pelos predecessores que já estão com Deus e rezar por toda a igreja. Igreja, entenda-se, nós temos o clero, papa, bispos, cardeais, arcebispos, padres, diáconos, mas a maior parte da igreja é povo de Deus, que não é menos importante. É igreja tanto quanto o clero. São leigos que participam desse corpo místico de Cristo. Somos um só corpo, Cristo é a cabeça e nós os membros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.